Esta é a quinta e última parte a respeito de campo magnético. Nessa aula nós vamos verificar alguns parâmetros relacionados com a trajetória de uma carga em um campo magnético uniforme. Para um bom aproveitamento dessa aula, é aconselhável já ter assistido as aulas referentes à parte 1 e 2 de campo magnético. São necessários, além disso, alguns conceitos básicos sobre campos elétricos, álgebra vetorial e conceitos de movimento circular vindos lá da cinemática. Nessa nossa aula e em todas as deduções que nós vamos fazer, nós vamos supor, que nós temos um campo magnético constante numa dada região do espaço. Tá? No nosso caso, nós estamos assumindo um campo penetrando no plano da imagem. Tá? Nós vamos supor que nós temos uma carga elétrica, e mais especificamente, nós vamos supor que nós temos um elétron com uma dada velocidade constante v, tá? Que nós também vamos supor que é perpendicular, à direção, do campo magnético. Então, se o campo magnético é perpendicular ao plano da imagem, a velocidade desse elétron está no plano dessa imagem, tá? E nós vamos supor que esse elétron, em um dado instante de tempo, penetra nessa região em que nós temos esse campo magnético. A gente sabe que, ao penetrar nessa região com campo magnético, como nós temos uma carga elétrica em movimento, numa região em que temos campo magnético, sobre ela, vai passar a atuar uma força de origem magnética dada por essa equação, ou seja, o vetor força de origem magnética vai ser igual à carga multiplicada pelo resultado do produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Com essas simplificações que nós fizemos aqui em módulo, como o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 90 graus, o módulo dessa força de origem magnética pode ser obtido pelo produto da carga, da velocidade com o qual essa carga está penetrando nessa região com o campo magnético e o módulo do campo magnético. Conforme nós vimos, a força de origem magnética sempre vai ser um vetor perpendicular à velocidade, tá? Essa força, por ser perpendicular ao movimento, ela não tem a capacidade de alterar o módulo da velocidade, ela só pode alterar a direção e o sentido desse vetor velocidade, dizendo de uma outra forma, como a força de origem magnética é perpendicular ao vetor velocidade, o trabalho realizado por ela é nulo, ou seja, a força de origem magnética diretamente não tem como alterar o nível energético dessa nossa carga. Tá? Ela, quando muito, pode provocar alteração de direção e sentido em sua trajetória. Tá? Outro detalhe, nós vamos assumir que nessa região que nós estamos operando, o único campo que existe é o campo magnético. Bem, então, conforme nós dissemos, a fórmula de cálculo para
essa força de origem magnética vai resultar numa força cujo módulo depende da carga, da velocidade e do campo magnético. Como a carga, né, o valor da carga é constante, nós já dissemos que a velocidade dela ao entrar nessa região também é constante, e o campo magnético é constante, essa força de origem magnética ela vai ter um valor constante. Então, o que vai acontecer? Em cada posição da trajetória dessa carga, a força de origem magnética sempre vai ser perpendicular à trajetória. Então, se a gente assumir que velocidade, campo magnético e carga são constantes, essa força vai ser constante e a trajetória dessa partícula dentro dessa região, né, com o campo magnético, ele vai ser uma trajetória perfeitamente circular. Em cada ponto dessa trajetória, a força de origem magnética sempre vai estar apontando para o centro, né, dessa trajetória circular. Portanto, né, a única força que vai estar atuando sobre, né, a carga elétrica é a força de origem magnética, que sempre aponta para o centro da trajetória. Então, se a gente fizer uma outra suposição em que toda a trajetória da partícula carregada, né, está dentro de uma região que nós temos campo magnético, né, a trajetória dessa partícula ela vai se transformar, né, numa trajetória circular perfeita, porque a força magnética, tá, ela é constante. Bem, se a única força que atua é a força magnética e ela está apontando para o centro da trajetória, essa força de origem magnética ela vai ser a força centrípeta que está atuando sobre essa partícula carregada. Lembrando lá da cinemática, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, cujo módulo, né, pode ser calculado pelo módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, nós temos, né, a força de origem magnética dada por essa equação, ou seja, uma relação de carga da partícula, velocidade e módulo do campo magnético, e a força centrípeta dada, né, por massa vezes velocidade da partícula ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Como a força magnética é a única força que está atuando sobre essa partícula, tá? Ela vai ser a própria força centrípeta. Então, nós podemos igualar essas duas equações. Igualando essas duas equações, a gente pode, por exemplo, isolar o raio, tá? Então, o que acontece, né? O raio de uma partícula carregada numa região em que a gente tem um campo magnético, ela vai depender da massa dessa partícula, vai depender da velocidade, vai depender, né, do valor da carga dessa partícula e da intensidade do campo magnético. Muito bem. Se a gente analisar essa equação e assumir que massa e carga são valores constantes, tá? Se nós aumentarmos a velocidade dessa partícula, o raio da sua trajetória dentro da região com campo magnético vai ser maior, tá? A gente pode assumir isso mesmo naquele exemplo anterior, né?
se essa partícula entrar nessa região com campo magnético com uma velocidade maior, a sua trajetória vai ter um raio maior. Se a velocidade for menor, ela vai ter um raio de trajetória menor dentro dessa região com campo magnético. Tá? Outro detalhe importante é que, né, o módulo do campo magnético nessa região é inversamente proporcional ao raio. Isso quer dizer o quê? Se nós aumentarmos o módulo do campo magnético, essa partícula vai ter uma trajetória com um raio menor. Tá? Então, o raio depende, né, da velocidade em proporção direta, depende do campo magnético em proporção inversa. Se a gente, né, efetuar o cálculo agora para a velocidade angular, lembrando que a velocidade angular dessa partícula é o módulo da velocidade, que nós estamos supondo constante, dividido pelo raio da trajetória, né? E também lembrando que a velocidade angular é 2 vezes, né, π vezes a frequência, em que a frequência nos revela quantos ciclos completos essa partícula completa por unidade de tempo. Tá? Normalmente a unidade de tempo é o segundo, então a frequência são quantas voltas completas essa partícula carregada, né, percorre em 1 segundo. Né? O número de voltas por segundo, a unidade é o Hertz, é a frequência, né, deste movimento periódico. Tá? Então, nós podemos combinar essa primeira equação, a segunda com a velocidade angular, né, e a terceira com a frequência, e aí a gente obtém duas equações. Uma é para obter a velocidade angular, né, da partícula, né, e a outra para obter a frequência, né, desse movimento dessa partícula. Se a gente analisar bem essas equações, nós podemos verificar, né, que tanto a velocidade angular quanto a frequência dependem, né, do valor da carga. Tá? Quanto maior a carga, maior a frequência e maior a velocidade angular. Depende do campo magnético, ou seja, quanto maior, né, o valor do módulo do campo magnético, maior a frequência. Isso quer dizer que mais voltas por unidade de tempo essa partícula vai dar nessa região, tá? E inversamente proporcional com a massa. Isso quer dizer que quanto maior a massa, menores as velocidades angulares e frequência dessa partícula. Bem, se a gente lembrar o que a gente falou há pouco tempo atrás, nós vimos que se a gente aumenta o campo magnético, vamos voltar na equação do raio aqui, ó. Se a gente aumenta o módulo do campo magnético, o raio da trajetória diminui. No entanto, a partícula passa a ter uma velocidade angular maior, ou seja, ela consegue dar uma volta completa em menos tempo e, como consequência, ela pode dar mais voltas por unidade de tempo. Outro detalhe muito importante: se a gente verificar as equações de velocidade angular e frequência, nós vamos ver que ela não depende da velocidade. Então, isso quer dizer o quê? Qualquer que seja a velocidade da partícula,
ela não tem nenhuma influência no número de voltas por unidade de tempo e nem no tempo para que ela complete uma volta completa, tá? Que seria o período, tá? A única grandeza aí, né, além de carga e massa, que pode alterar a frequência e velocidade angular é, né, o módulo do campo magnético. Isso quer dizer o quê? Retornando aqui, ó, a equação do raio. Uma maior velocidade redunda em um raio maior, mas o tempo para percorrer, né, uma volta completa continua sendo o mesmo. Tá? A velocidade não tem, né, capacidade de alterar esses parâmetros. Se a gente voltar de novo àquela animação que a gente tinha aqui, ó, maior velocidade, maior raio de trajetória, mas a partícula vai continuar, né, o mesmo tempo para percorrer essa trajetória nessa região. Ou seja, a velocidade aumenta, o raio da trajetória vai aumentar, mas o tempo que essa partícula fica na região com campo magnético não é alterado. Tá? Tudo isso com base nessas equações que a gente acabou de ver aqui. Tá? Essas equações elas podem ser combinadas de várias formas para que a gente consiga relacionar todas essas grandezas. Lembrando, né, que o tempo necessário para uma volta completa, o período, é o inverso da frequência, ou seja, o período é 1 sobre a frequência. Tá? Aqui, né, nesse slide, né, nós estamos frisando exatamente isso. Tá? O período sendo o inverso da frequência, tá? Ele vai, né, independer da velocidade com a qual a partícula penetra nessa região com campo magnético constante. Tá? Então, se a gente quiser alterar frequência, período, né, a gente tem que alterar não a velocidade da partícula, mas a intensidade do campo magnético. Tá? Um outro detalhe é que lá no início a gente fez a suposição, né, que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético era de 90 graus. Se esse ângulo não for de 90 graus, a gente vai ter um efeito como esse aqui. A trajetória continua sendo circular, só que ela vai ser em forma de espiral. Ou seja, quando o ângulo não for de 90 graus, o movimento da partícula não é mais sobre o mesmo plano. Ele vai, né, mudando, né, de plano, né, durante o seu movimento, que é a característica de um movimento em espiral. Com isso, a gente encerra essa primeira parte de magnetismo com relação ao estudo de campo magnético. Tá? Na próxima aula, ou seja, a aula que é sequência dessa aula aqui, nós vamos tratar sobre a lei de Ampère. Tá? Mais uma vez, né, qualquer sugestão, qualquer dúvida, sempre é bem-vindo, no intuito da gente tentar melhorar a qualidade dessas aulas. Muito obrigado.